Olá, confira agora os destaques do Tela 1 de hoje. Começou a semana de comunicação na UP. Mesmo sem teto retrátil, a Arena vai sediar os Jogos da Copa. Agora, a obra do teto será adiada para que a Arena esteja pronta até o prazo máximo estipulado pela FIFA. E mais, conheça um pouco da história do escritor Paulo Leminski. Além de poesias, o artista também escreveu ensaios, romances, biografias e também trabalhou como jornalista e publicitário. Eu sou Cauana Bestloff e apresento o Tela 1 dessa terça-feira, 20 de agosto de 2013. Representantes do comitê organizador local e da FIFA visitaram a Arena da Baixada nesta segunda-feira. Confira na reportagem de Lucas Caras. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, esteve em Curitiba na última segunda-feira para visitar as obras da Arena da Baixada, que vai sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Durante a visita, o secretário fez um tour pelo estádio, onde entregou 2 ingressos simbólicos para 2 operários, que representaram todos os que trabalharam nas obras da arena. Além disso, o secretário também participou de uma reunião fechada na própria arena, onde discutiu com demais autoridades o andamento das obras. Na sequência, Valcke concedeu uma entrevista coletiva, que contou com a presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, e outros representantes da Copa do Mundo de 2014. E quem começou a coletiva foi o presidente do Atlético Paranaense, onde anunciou uma parceria com o Pequeno Príncipe, em que será disponibilizado um espaço na nova arena, onde ficará um ambulatório permanente para as crianças. Que nós vamos firmar com o Instituto Pequeno Príncipe formalizarmos aí uma parceria para destinarmos dentro do estádio, do novo estádio, uma área que será definida entre 1.000 a 1.500 metros quadrados para ser implantado lá uma estrutura para atendimento de crianças carentes cardíacas. Será um ambulatório permanente que nós teremos lá para auxiliar as crianças de Curitiba e do estado. Na sequência, o ministro Aldo Rebelo falou sobre os empréstimos do BNDES para a construção dos estádios para a Copa. O que o BNDES disponibilizou foi uma soma de até 400 milhões de reais para todos os 12 estádios. Jerome Valcke afirmou que a construção do teto retrátil era o único empecilho para que a Arena sediasse os Jogos da Copa do Mundo. Agora, a obra do teto será adiada para que a Arena esteja pronta até o prazo máximo estipulado pela FIFA, em janeiro de 2014. Made a request to the city, to the state and to the club to postpone the construction of the retractable roof to make sure that the stadium will be ready on time for the World Cup, and that was agreed by the 3 parties. Por fim, Petralha afirmou que a arena será entregue no prazo estipulado e que as datas para as inaugurações do estádio já estão marcadas. Teremos no dia 26 de janeiro a primeira partida teste. E estamos pensando fazemos a inauguração da arena, juntamente com a Prefeitura e o Estado do Paraná, nas festas de aniversário do nosso clube, que é dia 26, e na festa de aniversário da cidade, que é 29 de março. O delegado-geral da Polícia Civil, Riad Farhat, determinou hoje o afastamento dos delegados denunciados pelo Ministério Público na Operação Vortex. Gerson Machado, Anderson Franco e Marco Antônio de Góes serão encaminhados para funções administrativas e retirados das delegacias em que atuam. O delegado Luiz Carlos de Oliveira, também envolvido nas denúncias, já estava lotado em função administrativa. O anúncio foi feito nessa manhã em entrevista coletiva. Os 4 delegados estão envolvidos nas denúncias de um esquema de corrupção instalado dentro de delegacias de furtos de roubos de veículos de Curitiba. A palestra Múltiplo Leminski deu início à Semana de Comunicação na Universidade Positivo.
alunos de jornalismo e de publicidade e propaganda se reuniram no auditório 2 do Bloco Vermelho. E terá início agora aqui na Universidade de Positivo a Semana da Comunicação. O evento que abre a Semana da Comunicação é a palestra Múltiplo Leminski, aqui no auditório 2 do Bloco Vermelho. A expectativa de quem vai participar da palestra é muito grande. Bem, eu acho que ela vai ser muito interessante, porque ela traz 3 pessoas que eram próximas ao Paulo Leminski e que vão poder dar uma visão bem familiar assim, do que ele era, de quem que ele era, que é mais essa figura que a gente só conhece nos livros, né? A gente que vai poder ver ele mais como uma pessoa diferente de um escritor. Eu acho que é muito importante pra gente, como referência, conhecer um pouco do que a gente tem de produção na área de comunicação daqui do Brasil. Os estudantes lotaram o auditório 2 do Bloco Vermelho para acompanhar a abertura do evento. A palestra também serviu para os estudantes de comunicação conhecerem um pouco mais da história de Paulo Leminski. Olha, foi uma palestra muito produtiva, né? É uma palestra que acho que não só eu, mas como todos os alunos, tanto de publicidade quanto de jornalismo, aprenderam bastante. As filhas de Paulo Leminski, Estrela e Áurea, falaram do poeta como um comunicador. Ele atuou tanto na área de jornalismo quanto na publicidade. Para elas, o artista tem muito a ensinar aos estudantes de comunicação social. Como publicitário, jornalista, eles têm o instrumento deles é a palavra. É muito interessante você ver um porta-voz da poesia que também acaba abrindo espaço para essa ideia de concentração de conteúdo e de ideias e de conceitos e de criatividade também em áreas que são muito voltadas para a palavra, para a comunicação. Ele era muito opinativo e isso fazia com que ele fosse muito único dentro do universo que ele transitava do jornalismo. Ele era uma pessoa, mas esse opinativo, algumas pessoas dizem assim, mas o jornalista não deve ser opinativo, né? Cadê a imparcialidade? Você tem que contar a realidade de todos os ângulos. Mas ele, ao mesmo tempo que ele tinha uma capacidade de contar um fato, né, uma realidade, ele poderia contextualizar isso, né? Então, para isso ele teve um embasamento muito grande e fazia com que ele saísse do lugar comum. Daniel Zanella está no 4º ano de jornalismo e dividiu a mesa com a família de Leminski. Para ele, humanizar o poeta curitibano, trazendo pessoas que conheceram tão bem, foi o ponto alto da organização. Eu acho que foi uma coisa incrível, assim, a Semana de Comunicação trazer pessoas com esse peso cultural e ainda mais no momento em que a poesia do Leminski está tão disseminada, com livro na lista dos mais vendidos. Olha, para mim foi incrível mesmo, contribuir de alguma forma, apesar de ser uma contribuição bem modesta diante do conhecimento que elas têm da obra, foi para mim uma satisfação. E como fica o tempo nessa quarta-feira? Em Curitiba, a mínima será de 11 e a máxima de 24 graus. Já o litoral paranaense apresenta a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. E a equipe do Tela 1 produziu uma reportagem mostrando algumas das facetas de Paulo Leminski, um poeta marcado pela sua pluralidade. Gabriel, você conhece ou você sabe me dizer quem foi Paulo Leminski? Sim. Não. Não me é estranho, mas não sei te dizer. Ai, passa na cara. Não sei. Olha, não tenho muita ideia. Pra mim que ele foi prefeito, não foi? Não sei. Paulo Leminski? Escritor? Sim. Foi um grande escritor aqui de Curitiba. Paulo Leminski foi um poeta paranaense e escreveu diversas obras. Ele já é falecido há algum tempo. Você sabe me dizer a importância dele para a cultura paranaense? Eu digo que a importância dele não só para a cultura paranaense, mas como a importância da cultura brasileira, né? Foi um poeta que transcendeu toda a questão da arte da poesia. Nascido em 1944, Paulo Leminski viveu boa parte dos seus 44 anos na capital paranaense. Mestiço de negro e polaco, o poeta tinha na diversidade o seu grande trunfo. Sua personalidade explosiva rendeu obras que ficaram marcadas na história da literatura curitibana e brasileira. Girafas africanas como meus avós. Quem me dera ver o mundo tão do alto quanto vós. Para Leminski, um poeta deveria ser muito mais do que apenas um poeta, e ele dizia isso com propriedade. Além de poesias, o artista também escreveu ensaios, romances, biografias e também trabalhou como jornalista e publicitário.
Paulo Leminski também tem uma extensa história na música brasileira, como músico e letrista. Entre os seus parceiros destacam-se Caetano Veloso, Moraes Moreira, Arnaldo Antunes e o curitibano Ivo Rodrigues. Leminski na música, a música foi responsável por ter lançado ele nacionalmente. Ele, a partir do momento em que começou a ter contato com grandes nomes, até porque eram como Caetano, Gilberto Gil, Moraes Moreira, Jorge Maltner, quando eles vinham para Curitiba para se apresentar, isso nos anos 70, eles acabavam ouvindo falar através de pessoas, né, que tinham um cara absolutamente diferente, com uma capacidade ímpar de produção, né, uma cabeça notável, e que uma pessoa que era daqui, que saía muito pouco daqui. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. E essa proximidade, essa relação que se dava de forma muito pontual, mas que ao mesmo tempo era muito intensa, acabou surgindo aí as parcerias, enfim, teve um resultado de produção, de uma troca muito grande, e isso fez com que ele começasse também a ir muito para o Rio de Janeiro, foi para a Bahia, e daí, a partir do momento que ele começou a ser gravado por esses nomes consagrados, ele foi lançado nacionalmente. Ameixas, ame-as ou deixas. Paulo Leminski também foi um mestre na arte dos haikais, uma forma de poesia de origem japonesa. Os haikais são poemas de 3 versos e 17 sílabas. Além do domínio da literatura, Leminski também tinha talento para as artes marciais. Era faixa preta no judô. Ele, já muito jovem, ele gostava da cultura zen. E ele se aproximou muito da cultura zen através das artes marciais, do judô, do karatê, mas principalmente o judô. Então, o judô não era simplesmente uma atividade física para ele, né? Ele via no judô todo o conceito do zen, todo o conceito oriental, a filosofia oriental, isso para ele era muito importante. E como ele era uma pessoa ligada à linguagem, à palavra, imediatamente ele se identificou com aquela forma de poesia japonesa. Nascemos em poemas diversos, destino quis que a gente se achasse, na mesma estrofe e na mesma classe, no mesmo verso e na mesma frase. A figura de Paulo Leminski ganhou caráter místico. Ao longo dos seus 44 anos, criou alguns apelidos para ele mesmo que até hoje são lembrados, entre eles, o bandido que sabia latim, o guerreiro da palavra e até mesmo um caboclo monge Black Beat Zen. Personalidade e talento que até hoje servem como inspiração para quem segue seus passos na arte. A importância dele? Olha, acho que é inestimável em função de todas as contribuições que o Leminski trouxe, do quanto ele reflete o que é o padrão da cultura nacional. O Leminski traz uma contribuição grande para a geração que o acompanhou e para gerações de hoje, já que o nome dele volta à tona com uma força bastante grande. A influência e representatividade deste poeta é tamanha que seu nome está ligado a diversas ações culturais. A Casa de Leitura Paulo Leminski, que fica na cidade industrial de Curitiba, é um exemplo. O espaço foi reinaugurado em 2010, substituindo a antiga biblioteca da SIC e batizada com o nome de um dos maiores expoentes da literatura paranaense. E nessa quarta-feira, às 10 horas da manhã, você pode conferir a palestra sobre jornalismo investigativo. Já às 7 da noite, profissionais do mercado avaliam o nosso trabalho durante a cobertura das manifestações de junho. As 2 palestras acontecem no auditório 1 do Bloco Vermelho. Além delas, 8 oficinas também são ofertadas nos períodos da manhã e da noite. Acesse www.enter.quelix.com.br e confira a programação completa. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie um e-mail para tela1@up.com.br. Obrigada pela companhia e até a próxima!